Fala galera, Cleison Alieve aqui. Hoje vamos bater um papo sobre os desafios de uma agência nessa nova era do mercado, né? Os desafios de uma agência em 2024. E aqui comigo está Wesley Santos e Elvis Fernando. Isso aí. Olha só, para a gente começar, acho que podemos começar falando sobre a mudança do mercado, né? Desde o começo das agências. O que é o começo de uma agência? As primeiras agências eram aquelas que tinham aquele conhecimento da faculdade, né? As agências de publicidades, né? Antes da era digital, que era lá em 2016, 2015, que o digital não tinha força ainda. As agências que dominavam o mercado, as agências que cresciam, né? Eram as agências de publicidade. O que uma agência de publicidade fazia naquela época? A cadeira, né? No caso, a graduação de publicidade e propaganda, né? Exato. Era onde eles se formavam, né? E, na verdade, eram especialistas em planejamento de campanhas, né? Campanha, seja ela no mundo físico, né? Outdoor, branding, montagem de marca, comunicação, flyer, outdoor. Comunicação visual, de uma forma geral. né? Mais focado nisso, né? E, claro, design de produto também, né? Entra, a publicidade e propaganda também. Mas o fato é que os canais eram menos, né? A gente tinha ali o mundo físico, né? A gente tinha a televisão para exceções, né? Muito poucos. Rádio, né? E aí eram os impressos. Daí impressos entra tudo, né? Outdoor, banner, flyer, catálogos, o próprio embalagem de produtos, né? As agências de publicidade se fortaleceram muito nisso, na verdade, né? Criação de marca, né? Mais focado nisso do que propriamente em ações de campanhas para venda, né? Era muito distante ainda uma coisa da outra, né? Bem distante. Não tinha uma aferição de um resultado direto, né? Então, vou fazer esse outdoor aqui e nós vamos vender mais tanto, né? Não era assim, mas indireta, né? Era fazer alguma coisa, né? Criar Posicionamento. Por isso que era para poucas empresas, né? Era para poucas empresas, né? Não era toda empresa que conseguia, né, investir em marketing, né? Se for ver, né? Tipo assim... Porque o resultado vinha a longo prazo, né? Era um investimento, Era um né? investimento Era um na investimento, marca. Até porque quase todas as pessoas compravam só no mundo físico, né? Então, o que era o investimento de uma empresa? Era um local, né? Uma rua movimentada, um outdoor e uma placa na frente. Esse era o investimento que precisava para uma empresa para girar, ter clientes, né? Sim, é isso. E aí, acredito que depois de 2016, né, o marketing digital começou a ficar um pouco popular, né? O Érico Rocha trouxe isso à tona. E aí começou uma nova demanda do mercado, que era dos sites, né? Que a primeira demanda digital que começou foram os sites, não é isso? Levar a empresa a estrutura da empresa para a internet, né? digital. Naquele momento era um site, né? Um site, exatamente. Então, o que aconteceu aí lá por 2016, 2017? A demanda de sites, né? Começou a crescer muito e, consequentemente, lá naquela época, as empresas que faziam site, né? Muita demanda, pouca mão de obra, aquelas empresas Cresceram despontaram. Cresceram. Depois, né? E não existiam ferramentas, né? Importante falar, né? Nessa época não existiam ferramentas, né? A gente tava já nessa época. Exato. E não tinha uma ferramenta assim que, que nem hoje existe um construtor, né? De tantos que tem, né? Mas vou citar um muito conhecido que é o Wix, né? Hoje o Wix ali, uma pessoa tem a mínima instrução de informática, ela faz uma conta no Wix, ela monta um site em 2, 3 horas. Exato. Um site básico, claro, né? Mas assim, esses sites básicos naquela época eram cobrados absurdos, né? Demorava em média 2 meses para fazer o site, né? 2 meses. Até para o nosso próprio site, acho que o site que a gente fez demorou cerca de 2 meses. Né? Era difícil achar uma empresa que tinha disponibilidade, aí tinha que ter programação, e aí tinha que desenhar a ideia, cara, assim, ó, era bem, nossa, hoje parando pra pensar é quase surreal o negócio, é surreal, né? E pagava mensalidade, né? E pagava Hoje mensalidade. tu faz um site ali meia hora e só paga o domínio. Antigamente tu pagava uma mensalidade cara, de 2 a 3 mil, para aquele site Pra se manter, manter né, a empresa no ar. no ar.
e para fazer algumas correções. Então, antigamente, a agência que fazia site era muito bem remunerada, né? Era fácil a aquisição de clientes e não tinha cancelamento de contrato, né? Porque, afinal de contas, ficava dependendo da empresa que fazia o site. Se tu não pagasse mensal aquela empresa, teu site não estaria no ar e não tinha recursos para fazer por si mesmo, né? Depois disso, a próxima demanda que surgiu foi então chegou uma hora que todo mundo tinha site, né? Quase todo mundo tinha site, né? O marketing digital ficou mais popular ainda, né? E aí surgiu uma demanda de rede social, né? Das empresas, elas queriam ter uma presença online. Então surgiu uma demanda gigante de rede social, de empresas que criam suas redes sociais formatadas e não tinha mão de obra, né? Então, de novo, nessa onda do mercado aí, as empresas que estavam fazendo o que chamam hoje de social media, né? Elas despontaram no mercado também. Porque sempre na primeira onda do mercado, quando surge uma demanda, quando não tem mão de obra, essa mão de obra é muito cara, né? Exato. E quem faz isso no começo desponta no mercado. E depois, eu acho que logo depois da pandemia, acho que a pandemia trouxe... Durante a própria pandemia, eu acho. Durante a própria pandemia. Essa terceira. Essa terceira onda que foi uma onda gigante, né? Que então todas já tinham site, todas já tinham todas, quando eu falo todas, é a maioria, Sim. né? A grande maioria. Aqueles que vendem online, né? Aqueles que queriam vender online, exato, né? Já tinham seu site, já tinham sua presença digital, e aí surgiu uma grande onda que era o tráfego pago. Né? Eu acho que lá por 2020, né? Não é isso? Por aí. Foi 2020 começou uma grande demanda por tráfego pago, né? Não bastava só ter a presença digital. Quem estivesse fazendo tráfego pago estava despontando no mercado também. E novamente surgiu uma demanda muito grande de tráfego pago, tinha pouca mão de obra e, de novo, as empresas que começaram lá no começo, pegaram essa onda aí, despontaram no mercado. Uma delas que começou foi a V4, né? Um grande exemplo, a V4 estava muito bem preparada, organizada no início da pandemia. Ela já tinha começado antes, né? Já estava estruturada, né? E quando surgiu a demanda, eles estavam prontos, Eles né? estavam preparados e aconteceu o que aconteceu, né? Exato. Agência, maior assessoria, né? Eles maior agência assessoria. do Brasil, né? É uma assessoria de marketing, né? Mas é uma agência, no É final. uma agência. Eles falam agência que é uma assessoria, mas fazem tráfego pago, né? Agência de performance, Geram né? leads, né? Só tem uma diferença que as agências de performance, né? Que a gente chama, que é mais focado nessa ideia de ajudar, né? Na questão comercial. E tem agência mais de publicidade mesmo, né? De marketing, que é só o social media, produção de vídeo. Tem só essa pequena diferença, mas é uma agência. Aos olhos do cliente é uma agência. Não muda muito. E agora, então, mas o que aconteceu? Isso aí começou lá em 2020, né? E nós estamos quase no meio de 2024, né? O que significa? Que aquela demanda de tráfego pago, que tinha pouca mão de obra, hoje a mão de obra do tráfego pago está maior que a demanda. E o que acontece quando a mão de obra está maior que a demanda? O mercado fica prostituído, né? Preços lá embaixo, serviços de baixa qualidade, isso acaba queimando o mercado, né? Hoje, se a gente chamar uma empresa aí, fazer uma prospecção ativa e disser que a gente tem um serviço de tráfego pago para oferecer, o que a gente vai ouvir? Eu já tenho uma agência. Já tem, já teve. Já tenho, já tive, experiências. não funcionou. E raramente, quando alguém está disposto a fazer tráfego de novo, vai querer pagar ali um ticket de R$800, porque já tinha feito com o anterior a 500, né? Então, hoje, em 2024... essa não é mais a onda do momento, né? O tráfego pago não é a onda do momento. Ele importa, as empresas ainda querem, mas ele está extremamente prostituído, não é? A questão que eu vejo é que a barreira de entrada de novos profissionais no mercado das agências é muito baixa, né? A barreira de entrada de novos profissionais é muito baixa. Então, tipo assim, uma pessoa que hoje está desempregada, e aqui não tem nada de ruim, né? Isso é uma maravilha. Para o cliente lá que contrata, é complicado, né? Porque o que acontece na prática? Uma pessoa que está desempregada, ela vai lá, estuda, faz um curso, 2, né? Esses cursos que ela teve, provavelmente alguém vendeu a ideia para ela que com esses cursos ela estaria 100% capacitada para fazer tráfego pago em alto nível, entregar resultado, né? E aí ela vai lá e faz esses cursos e ela vai e prospecta clientes, né?
nessa ideia. Não que com o passar do tempo ela não possa desenvolver, né, conhecimento e técnicas para dar resultado, mas o fato é que até isso acontecesse, passou 1 ano, 2, 1 ano e meio, né, e aí queimou um monte de cartucho, né, prospectou um monte de gente que apostou, que investiu e não deu certo, né, até que esse profissional aprenda, de fato, né, consiga dar algum tipo de resultado. E aí isso aí feriu muito o mercado, né, isso desmanchou muito. Eu costumo pensar sempre assim, qual que é a diferença, né, do médico para um gestor de tráfego? Então vamos pegar, né, na raiz lá. O médico a gente sabe, né? Pô, o cara estudou, o cara ficou lá 10 anos, 5 anos, 6 anos, sei lá, né? Dependendo da faculdade. A gente sabe que ele se capacitou a fundo mesmo para aquilo ali, antes de estar sentado na minha frente aqui para me fazer um diagnóstico e me entregar uma solução, né, do meu problema. Diferente da agência, né, do gestor de tráfego. Não tem como saber, de fato, se aquela pessoa ali, ela tá dando resultado para alguém. Ah, mas aí tem que ter case. Sim. Mas vamos lá. Hoje a gente sabe que 90% dos gestores de tráfego não tem um case, né? Diz que tem, que sabe e tal, mas... E aí, no fim, a gente tem de um lado um cliente precisando de um serviço, né? Que hoje as empresas precisam de tráfego pago, né? Isso é importante dizer. Essa onda do tráfego pago, ela passou no sentido de novidade, né? Mas hoje as empresas precisam do tráfego pago. É a nova vitrine, elas né? precisam, né? Mas do jeito certo. Quando eu Feito disse do jeito que certo. a onda do tráfego pago passou... A novidade, né? A onda é aquela onda que as empresas podiam despontar no mercado. Tinha uma alta demanda e não tinha mão de obra. Um oceano, né? Um oceano livre. A demanda de tráfego pago ainda existe. Exato. É altíssima e vai continuar. Vai continuar, Ninguém perfeito. sobrevive mais sem tráfego Perfeito. pago. O que acontece agora é que tem muita mão de obra e o mercado está prostituído, né? Perfeito. A mão de obra está barata e está desqualificada. E eu arrisco a dizer que quem fez isso foi o Pedro Sobral. Eu acho que ele é um dos responsáveis pela essa inundação de mão de obra desqualificada. Eu não estou dizendo aqui que o curso ou que o Pedro Sobral ensina não é bom. Não. Agora, não é exatamente aquilo que ele fala, que você vai fazer um curso e vai sair gerando resultados por aí. Não é bem assim. A gente sabe que tem que ter um pouco de experiência, né? Cada nicho é um nicho, né? Pra começar. Exato. Não dá para pegar um conteúdo aberto e sair dando resultado para várias empresas, né? Como a gente sabe a galera começa aí. A gente sabe que, por exemplo, no caso dele, né? Ele é especialista em lançamentos, né? Ele é uma referência nisso, por exemplo, né? Aí vai dizer que o que ele sabe lá dá certo para uma indústria. É totalmente diferente. Aí a gente vai mais a fundo. Que tipo de indústria, né? A indústria que produz isso aqui é uma coisa, a indústria que produz aquilo ali é outra. E às vezes as duas que produzem a mesma coisa têm políticas comerciais diferentes que mudam todo o jogo, né? Na nossa experiência a gente já viu isso. Às vezes clientes do mesmo nicho que tem uma política comercial um pouquinho diferente, cara, muda completamente. Muda tudo. Mas assim, ó, o que esse contexto só que eu tava falando ali, acho que gera, né? Que a gente entendeu aqui, que assim, a partir do momento que a gente tem demanda, continua tendo demanda, né? E a gente tem uma barreira baixa de entrada, ou seja, não existe uma certificação, né? De fato, esse cara é um bom gestor, assim como existe um diploma de um médico, né? Não existe isso. Quando não tem isso, as empresas que são profissionais e realmente entregam resultado, competem de igual para igual, né? Numa prospecção com as empresas que não empregam resultados, né? Que são empresas amadoras, na verdade, né? Que é o urgência, né? E de novo, nada contra. Todo mundo tem um começo. Agora, o fato é, aos olhos do cliente, e a empresa que está contratando é uma empresa profissional prospectando no telefone. Logo em seguida liga um que não é profissional. Muitas vezes os scripts, as abordagens são muito semelhantes, né? Porque os serviços são os mesmos. Impulsionar os resultados, fazer mais venda, prospectar mais clientes, estruturar isso, estruturar aquilo. O cliente, ele não sabe. E aí, o que ele acaba fazendo, né? A empresa que está lá tentando cobrar 2, 3, 4 mil reais por mês, que é uma média considerada saudável, né? Para conseguir se manter. Uma empresa que cobra menos de 4 mil por mês hoje não se mantém. Não se sabe mantém. Que a média está abaixo de R$800, né? Aí, exatamente. Aí tem o cara lá, né? Tem o profissional lá, que, de novo, nada contra, mas ele tá lá no quarto dele, sem custo nenhum, trabalhando sozinho, ele mais uma pessoa, um designer, né? Um gestor de tráfego, um designer. Eles vão cobrar R$1.000 por mês, R$800 por mês, e pra eles tá bom. E aí a empresa, que é profissional, que é grande, não consegue mais. Agora, a gente tem que entender por que isso, né? Por que o cliente não consegue entender a diferença e por que o cliente muitas vezes também entende, pode até entender, mas não justifica o investimento. Também a agência tem que olhar para dentro assim, o que a gente vai cair agora na quarta onda, né? O que o meu cliente está precisando e que eu não estou entregando. Exato. Né? Aí vem a justificação do pagar caro também, né? Às vezes é porque não entende a diferença, só pra resumir, às vezes não entende a diferença de um e outro, quem é bom e quem é ruim, mas entende que um é melhor, mas mesmo assim ainda não justifica o investimento. Exato. E aí tem um porquê, né?
Sim. Então, a primeira onda das agências foi as agências de publicidade, né? As pessoas que eram formadas, né? Então, daí tem aquela diferença, né? Antigamente, na faculdade, né? Tu paga, obtém um conteúdo, umas informações, mas faz o teste, né? É avaliado, né? Prova para daí ter um diploma e tá ganhando. Olha só, tu realmente pode atuar no mercado. É um selo de garantia. Agora, no tráfego pago, não, né? Se tu pagar o curso, não interessa se tu olhou o curso, se tu aprendeu. Exato. Não existe uma prova, né? É. Todo Tem que ir mundo pro que mercado paga um pra curso testar. ganha um diploma, um certificado de que é um especialista naquela área. E, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? E nem das próprias ferramentas, né? Que nem agora existe, né? O Google, tem ali uma certificação do Google, do Meta, mas assim, aquilo ali é o básico, é só tu dispor tempo, como é que tu aperta os botões ali, como é que tu sobe uma campanha, que tu ganha o certificado do Google, né? É alguma coisa, e de novo, tem que ter, não é que não tem que ter, mas assim, não é isso que garante porque o gestor de tráfego, na essência, não é só apertar o botão, né? Tem que entender de venda, tem que entender de comportamento humano, tem que entender de negócio, né? Tem que ter Tem que ter. esse know-how para tu conseguir ser um estrategista e pensar como que eu vou vender esse computador aqui de forma eficiente, né? E ajudar o teu cliente a fazer isso. A agência, ela tem que ir até... Enfim, aí a gente vai falar sobre isso, né? Mas não é só apertar os botões, resumindo, né? E o que a galera ensina é isso. Hoje o gestor de tráfego, ele tá fazendo o anúncio, né? Ele tá criando o anúncio. Exato, né? exato. Faz tudo, Qual né? que é a formação dele para criar um anúncio? É. É um curso do Pedro Sobral ou de qualquer outro? Não é só isso, né? O cara tem que ter uma formação em vendas para fazer um anúncio e tem uma formação em tráfego pago para subir uma campanha. Exato. Hoje as mesmas pessoas estão fazendo as duas coisas. Exato, né? exato. Então, a primeira onda era quem precisava de site, né? Então, depois que a maioria das empresas já tinham um site, elas entenderam que precisavam colocar pessoas dentro daquele site, não é? Então, a demanda de criar as suas redes sociais, para a partir das suas redes sociais, os clientes entrassem num site e aí fizessem uma compra. Então, a segunda onda foi da rede social. E a terceira onda, as pessoas entenderam também que tinha poucas pessoas entrando organicamente em suas redes sociais, né? E aí surgiu uma grande demanda de tráfego pago, que aí sim, né? As pessoas nem precisavam entrar na tua rede social e a tua oferta chegava até elas. E, naturalmente, uma grande quantidade de leads está sendo gerada hoje no mercado e agora está surgindo a quarta onda do mercado, né? A grande geração de leads gerou um problema que gerou uma demanda. Qual que é esse problema? As empresas têm leads, mas não estão transformando esses leads em vendas, em contratos assinados, em reuniões, seja lá qual for o objetivo do lead. E agora está vindo a quarta onda do mercado, que é uma demanda gigantesca, porque diferente da rede social, tem mais gente que tem tráfego pago hoje do que tinha social media antigamente quando veio o tráfego pago. Então, todo mundo está gerando lead hoje e pouquíssimas empresas estão convertendo esses leads em venda. Com o lead cada vez mais caro, né, e segundo informações do Meta, o lead vai continuar aumentando até o final de 2025, que é a estimativa que o mercado deu uma empacada, né? Quase todas as empresas vão estar gerando, e ali no final de 2025 o lead vai dar uma estabilizada, mas o custo do lead vai continuar subindo até o final de 2025. E o que isso gera? Prejuízo para as empresas que estão gerando lead, né? Então agora está surgindo uma demanda gigantesca por ferramentas que ajudem esse lead a se transformar em uma venda. Ferramentas que façam o gerenciamento desse lead. Assim como o Meta é uma ferramenta que ajuda a tirar as pessoas lá das redes sociais e transformar elas em lead, agora as empresas querem ferramentas que transformem esse lead em vendas. Então, daqui para frente, né, como a gente está observando aí, tem agências ficando milionárias de um ano para o outro. Quais são essas agências? São aquelas que estão aproveitando a quarta onda do mercado e estão vendendo sistema como serviço, né? O famoso SaaS. Venda de sistema em forma de serviço. Então, além de um tráfego pago, nada mais inteligente do que eu gerar um lead para ti, Wesley, e eu te
ceder uma ferramenta na qual tu consiga gerenciar esse lead e tenha uma efetividade maior na hora de transformar esse lead em venda. Né? É um movimento natural, né? Assim como lá em 2015, né? O site colocou as empresas no online, a presença online. O tráfego pago trouxe gente para frente da loja, né? Agora os leads, né? Os clientes estão entrando na loja. E agora como é que faz para fechar, né? Aí como que administra essa demanda? Como que gerencia toda essa demanda, né? Esse é o grande desafio. As empresas não estão prontas, né? O Brasil como um todo, diferente do nicho, na minha visão, cara, a gente vê pela gente, né? 10 empresas que a gente chama pra comprar alguma coisa, o atendimento pra ser nota 5 é sofrível, né? Empresas não tem processo comercial. A verdade né? é que 99% das empresas não tem cultura de venda. Exato. São atendentes, muitas vezes, nem isso, né? Comercial e nem cultura de venda. A cabeça do empresário, né, das pessoas que têm prospectado na internet estava focada, em função também do grande volume de mão de obra desqualificada nos últimos anos, em gerar demanda, gerar lead, né, para atrair as pessoas, e acabaram deixando passar por não ter tempo, né, por não ter tido tempo ainda de qualificar o processo comercial. O que eu vejo que aconteceu, assim, no começo, como tinha muito pouca empresa anunciando, aquelas que anunciavam, o lead era barato, né, então botava ali R$1.000 por mês, vinha, sei lá, 500 leads, né, e aí desses 500 leads, por mais ridículo que fosse o processo comercial, dava resultado, né, então, tipo assim, no começo, cara, eu ia ali, atendia ali a loja ali de aviamentos ali, nós botava R$1.000 de campanha, fazia um anúncio de qualquer jeito, público aberto, né, fazia até um funilzinho daqui a pouco, se tivesse um pouquinho mais de experiência, mas voltava o dinheiro, né, hoje em dia, como tem essa, tem a outra, todo mundo já está na internet. O lead ele ficou mais caro, então vem menos lead. Só que se não tem processo comercial, o cliente, e um não atende bem, ele tem o outro, né? Sim. O algoritmo hoje, cara, o algoritmo ele favorece essa prática, né? Sim. A gente entra ali, clica no negócio, cliquei pra comprar essa xícara. O cara demorou pra responder. O atendimento não foi intuitivo, foi confuso. Eu volto pra rede social, vem outro anúncio de outra empresa vendendo a mesma xícara, às vezes mais barato. E aí eu clico nessa, daqui a pouco o atendimento é um pouquinho melhor, eu compro. Então assim, eu vejo que as empresas elas não têm essa cultura de venda, não estão preparadas para esse alto nível, né? Para realmente converter. E aí nesse cenário entra aquilo que tu falou, que assim, que eu vejo, né? As empresas não estão prontas e a agência ela tá ali nesse meio, né? Pô, tô gerando lead e não tá dando resultado. Porque assim, uma coisa que eu sempre penso é assim, cara, se a gente entrevistar, e a gente pode inclusive fazer isso, com os nossos clientes, inclusive, que a gente tem ainda, né, do modelo de assessoria, eu acho que 100% dos clientes que a gente tem, nenhum deles queria nos contratar. Óbvio que não, né? Nenhum dos clientes, nenhuma empresa que contrata uma agência, hoje ela quer contratar uma agência. Ela contrata porque ela precisa. Porque a agência é um meio dela conseguir algo que ela quer, que é a venda, né? Tu hoje chega numa empresa, porque eu vou te dar visibilidade, e barará. Cara, isso aí eu não quero, não tô interessado nisso, né? As empresas, cara, para ter uma mentalidade de não, que eu tenho que investir em marca, cara, aí vão falar das exceções, né? Que são empresas que já estão lá com seus 10, 15% de verba destinada a marketing e tá tudo bem. Mas isso aí é 1% das empresas, nem isso. A grande massa é assim, cara, vai vender? Quanto tempo, né? Demora para vender o primeiro? Essa é a pergunta, né, que tem ali. Então, assim, as empresas não querem contratar uma agência, elas precisam. E aí a agência, se ela não pensa, se ela não entende isso, e entende que nesse cenário do cara não tá preparado comercialmente, que indiferente do esforço que ele fizer, o cliente não vai vender, e como que ele vai ajudar o cliente nisso? Se não tá pensando isso, tá complicado. Provavelmente vai sair do mercado. E se ele está pensando, muitas vezes está pensando também em soluções da maneira errada, né? Como a gente vê muitas vezes fazendo, não, mas eu ajudo o meu cliente, eu botei um Google Sheets lá, que ele vai abastecer as vendas lá, eu vou conseguir acompanhar. Não funciona. Né? Não, mas eu dou um acompanhamento uma vez por semana, eu faço um treinamento com a equipe. Não funciona. Então tem aquelas que nem pararam para pensar nisso ainda. Essa tá bem complicada a situação dela. Tem aquela que parou para pensar, mas também ainda não entendeu que é um software, a melhor solução. Não sabe qual é a melhor solução. E aí, que nem eu conheço algumas, não, mas eu tenho aqui uma vez por semana eu faço uma reunião com o time de vendas. Não escala. Eu disse, mas se tu tiver o dobro de cliente daí, vai ter o dobro de pessoas, aí tu não escala, daí tu só expande, né? Que é diferente, né? Tu sobe faturamento e sobe custo, porque tu vai ter que ter pessoas pra garantir isso aqui. Aí foi onde a gente chegou, né? Então, cara, qual que é o melhor modelo? Um software.
E aí vem qual software, né? Que é a segunda. Então, para você que está vendo que tem uma agência e está vendo aí, fique sabendo que o seu cliente, ele não quer contratar uma agência. Ele quer vendas. Vender mais. Ele não está nem Exato. aí para agência, ele quer vendas. Por isso que ele paga uma agência. Mas no final, quer vender mais. Ele não quer lead. Lead não vale nada. Nada. Para que vale um lead? Só lead é prejuízo, né? Nada. Ele quer o lead para vender, Pra né? vender pra Exato. lead. Exato, e o que as agências não entenderam, algumas agências não entenderam ainda, é que o funil, ele não é até o lead, né? A gente vê agências falando que existem 2 funis. Aham. Um de gerar lead, que é o marketing, e outro de fazer a venda, que é o comercial. Você que está pensando nisso, Não existe mais. está fadado ao fracasso, né? É. Não- Uma coisa que está latente, né, dentro do mercado das agências hoje é uma coisa que 99% das empresas relatam. O meu cliente reclama todos os dias para mim que o lead está desqualificado e a gente tem que emanar um esforço para, de alguma forma, qualificar esse lead. O que a maioria das empresas ainda não entendeu é que essa janela está aberta, é uma janela, né, de oportunidade que está aberta. Quando o cliente reclama que o lead está desqualificado é porque ele quer venda. O lead não serve para nada assim, né? E a agência, ao invés de despender mais esforços para, de alguma forma, mudar a estratégia de anúncio, para qualificar ainda mais o lead, ela precisa pegar essa janela de oportunidade e desenvolver algo, ou ter no seu portfólio algo Uma solução. que solucione o problema da venda do cliente, lá no setor comercial, e não se ater ainda mais à parte de marketing ou de qualificação de lead. Na verdade, o que falta é o processo de venda. Sabe qual, É a próxima etapa, né? sabe, A próxima fase. sabe qual que é a analogia que me ocorre, assim, agora? Tipo assim, o que que o cliente quer, né? O que que a gente quer quando a gente busca um nutricionista? O que que a gente tá querendo? Cara, eu não quero entender de nutrição. Eu não quero saber, né? Eu, particularmente. Vou buscar um nutricionista, eu vou querer, cara, o que que eu tenho que comer para eu emagrecer? Meu objetivo é emagrecer, ou ganhar massa, seja o que for, né? Assim como o cliente, o objetivo dele é vender. Mas ele precisa da agência, né, pra regular ali o volume de clientes que vão chamar ele. Então, como o nutricionista vai regular o volume de comida que eu vou comer. Tu não está interessado na dieta. Na dieta, eu não quero saber, não quero saber. Não é, final. tu quer Não saber gosto, da inclusive. planeta. Ninguém gosta. Inclusive é ruim. Ninguém planeta. gosta. Mas precisa. Tu quer emagrecer. Só que olha só, que se eu só fizer a dieta também, não vai funcionar. Se eu quiser, por exemplo, ganhar massa, Exato. né? Eu trocar minha gordura por massa magra, né? Que é o que a maioria das pessoas sempre quer, né? A gente sempre quer. O que eu vou ter que fazer também? Vai chegar uma hora que só a dieta não vai me atender. O que eu vou precisar fazer? Vou ter que ir pra academia. Eu vou precisar de um personal, né? Eu vou precisar treinar o meu corpo também pra aproveitar aquelas calorias certinhas, né? Aquelas proteínas, aqueles nutrientes, transformar aqueles nutrientes em massa. Né? E eu vou precisar de outro profissional. Quem são as empresas que mais se destacam no Brasil hoje, nesse ramo? Olha só, são as empresas que oferecem os 2 profissionais. Então, olha só, eu vou te dar um protocolo, inclusive é o nome, não, um protocolo de emagrecimento, e eu vou fazer um acompanhamento contigo para transformar esses nutrientes em massa e tu ter o teu objetivo. É exatamente isso que as agências têm que entender. Elas têm que, dentro do modelo de negócio delas, ir com o cliente até o final. Senão ele vai atrás de outro profissional. Paulo Musi e o Renato Cariani, Que são as eles referências? oferecem o serviço Perfeito. completo, né? Eles oferecem Perfeito. a dieta e o treinamento para tu chegar no resultado. Eles Por não quê? estão oferecendo só a dieta, como se fosse só o lead. Eles oferecem, inclusive, a academia. Academia. Né? É um ambiente. Ou seja, a ideia é, cara, essa pessoa é meu cliente, qual o objetivo dele? É esse. Tudo que eu puder Coloca ofertar dentro pra da tua ele, estrutura. tudo que eu puder ofertar pra ele até o objetivo dele, pra ele continuar comigo e não buscar uma solução fora. É a eu vou ficar. verticalização do Agora processo, imagina né? o que tá acontecendo hoje, né? A gente vai no nutricionista, uma empresa, né? Chega no nutricionista, então, na agência e diz, ó, quero vender mais, ou quero emagrecer, então, né? Aí a agência, sendo só o nutricionista, diz assim, beleza, vou montar a tua dieta. Aí o cliente vai dizer assim, a gente como cliente, tá, mas e atividade física, né? Como é E que o funciona? acompanhamento, como é... Não, isso aí é contra a empresa, né? Eu não faço. Então se eu achar uma que faz as 2 coisas, eu vou trocar. Simples. Pronto. É isso. É mais cômodo, Por né? isso que o Paulo Musi e o Renato Cariani estão os gigantes do mercado. Exato. Porque eles oferecem o serviço Tudo. completo. Eles entendem O objetivo. que é um só, e não é separado, É. dieta É. e personal. E as agências aí, elas acham que existe 2 funis. Ah. Um de gerar lead e um de Não conversão. existe E na isso. verdade,
não existe isso. Não existe. Não existe um funil de gerar lead. Para que serve o lead? Não serve para nada se não for venda. Então é um funil só. Correto? Então, assim como as agências precisam de uma ferramenta, de um software que mostre todos os dados, os números da etapa de geração de lead, comercial também precisa de uma ferramenta assim para mostrar todos os números, os dados da conversão desse lead em vendas. Você aí que tem uma agência, imagine se o Meta não te desse todos os dados da geração de lead, você ia conseguir trabalhar? Então, o seu cliente, se ele não tem uma ferramenta que mostra todos os dados do lead, da jornada do lead até virar uma venda, ele não vai ter resultado também. E a consequência disso é um cancelamento de contrato, né? É isso. Ou até mesmo a dificuldade, né? A partir do momento que você não tem esse serviço completo, né? O nutricionista, a academia e o personal, a barreira de entrada é maior, porque nutricionista tem um monte. Nutricionista tem um monte. E a partir do momento que tu é um nutricionista e tu quer cobrar o mesmo valor que um cara que oferece a nutrição, o treinamento completo, e tu não consegue, ou seja, teu ticket médio não vai aumentar nunca, né? É isso. E a retenção dos seus clientes, se o teu cliente não tá dentro de um ambiente completo, né, de um ecossistema onde ele tem a nutrição, ele tem o treinamento, ele tem o acompanhamento, ele tende a ficar menos tempo ali dentro daquele ambiente, né? Se tu gera só lead para ele, no momento então que ele encontrar uma empresa ou um profissional que ofereça o serviço completo, ele vai migrar para aquela empresa. Eu vou te falar, não precisa nem ser o completo, porque assim, vamos lá, vamos supor, né? A gente contratou uma agência aqui, a gente já viu isso acontecer. Contratamos uma agência e aí temos aqui uma empresa que vende xícara, contratamos uma agência, tá gerando lead. Aí a agência não nos ajuda no processo comercial. A gente contrata uma consultoria comercial. Começa a ficar caro, uma empresa que vai nos ajudar no comercial. Essa empresa vem, melhora o nosso processo comercial, porque ela vai estar focada nisso, né? Com uma ferramenta, com método, etc. A partir do momento que ela melhorou o nosso comercial, a gente olha pro lead e diz assim, e se a gente pegar uma agência mais barata? Se a gente pegar uma agência mais barata, a gente enxuga custo, porque agora, com esse processo comercial aqui, mesmo que o lead venha meio, né? Meio assim, cara, com o processo comercial a gente vai fazer o negócio acontecer. E na ótica do nutricionista, né? Eu tô com um nutricionista, não me orienta nos treinos, mas daí eu contrato um personal, começa a ver resultado. Cara, mas se eu comer frango e batata doce, eu não preciso pagar um nutricionista, treinando com o personal, vou ter resultado. Entendeu? E é o movimento que muitas empresas acabam fazendo, né? Depois de se frustrar com algumas empresas que geram lead, acabam muitas vezes, depois de alinhar o processo, contratando uma pessoa interna para gerar o próprio lead e fazer a própria o que tá acontecendo bastante. Né? Quem são as empresas que estão tendo resultado, que estão convertendo os leads em vendas? São aquelas empresas que estão contratando uma agência, aí depois elas têm que contratar um CRM, aí elas têm que contratar um BI, né? Porque os CRMs que tem no mercado aí, eles não dão os dados, né? Não Analista de dados é o nome da... compilam os dados do Facebook junto com o do comercial então contrata uma agência, contrata o CRM, contrata um BI e contrata um gerente, uma pessoa de processo para ficar fiscalizando, né, o gerenciamento daqueles leads, a jornada de compra do lead, né? Se criou uma nova profissão dentro das empresas, né, que é o analista de dados, né? A pessoa que faz isso, né? Então, as empresas que estão tendo resultado hoje são as empresas que têm essas ferramentas, né? Então, ela contrata uma mão de obra de uma agência para poder utilizar o Meta, contrata um CRM, um BI e ainda um gerente disso. E qual que é a melhor saída, né, para uma agência hoje? A melhor saída para uma agência hoje é ter uma ferramenta que tenha um CRM, tenha um BI e tenha um gerente virtual, né? Para fazer o gerenciamento, a análise desses dados, né, em tempo real, para que uma empresa realmente consiga transformar os leads em vendas. E ganhar com isso, né? Então, se você é uma agência aí, agora você entendeu, né, como despontar nesse mercado agora.
além do tráfego, você tem que ir além do tráfego pago. Isso. Só tráfego pago hoje não tem mais demanda no mercado, né? Se você vai oferecer o serviço de tráfego pago, você vai gerar o lead e naturalmente o seu cliente precisa de uma ferramenta para converter esse lead em venda. Então, nada mais inteligente hoje para uma agência do que ir além do tráfego pago e oferecer o sistema para conversão de leads em vendas. É isso que o mercado quer. O mercado está gritando por isso. Inclusive, a maioria dos clientes das agências pergunta para o próprio dono da agência qual ferramenta eu devo usar para otimizar esse processo aqui. E aí o dono da agência tem que indicar um terceiro que, né, a gente sabe que não são muitos efetivos que tem no mercado hoje. A gente percebe, há tantos anos no mercado, a gente entendeu já que a maioria dos clientes não tem, além da cultura de comercial, né, a cultura de venda, eles não têm a gestão, né, do processo. Não tem cultura de gerar indicadores, de gerar dados, de conectar os setores e fazer com que a operação... Então, eu vejo que a agência, por já estar inserida dentro do processo de escala de uma empresa, que é gerar a demanda de clientes, né, procurando pelo serviço, pelo produto dessas empresas, tem uma grande oportunidade aí pela frente, né? As empresas não têm cultura de gestão, de geração de indicadores, de geração de dados, e a agência que entender isso, que pode, através de um sistema, de uma ferramenta, monitorar e controlar o processo, né, ajudar a gerenciar o processo dessas empresas, vai ter muito sucesso, vai poder aumentar o seu ticket médio, e vai ter uma participação muito importante dentro das empresas, né, de novo, nesse novo ciclo. Antes eles tinham uma participação muito importante dentro das empresas, que era gerar a demanda, fazer as pessoas passar na frente da loja, né? Através do tráfego, né? E agora está surgindo mais uma oportunidade, uma nova janela, que já estou gerando a demanda, agora eu posso ajudar a escalar esse negócio, ter uma participação dentro do resultado dessas empresas através de um software. Assim, o que eu vejo só é o seguinte, né? Não sei que tá assistindo e tem uma agência, também tem uma coisa que você precisa se responder honestamente, né? Que isso também não é para qualquer agência, né? Tem agências hoje que a gente conhece, até inclusive a gente acaba conhecendo o nosso network e através das nossas redes sociais, etc. São agências que ainda têm aquela mentalidade. Não, eu não me comprometo com venda. Ok. Se você é essa agência, ok. Assuma as responsabilidades, né? Até onde você quer e ok. Agora, quer dominar o nicho, quer escalar, quer aumentar a lucratividade, quer faturar quer mais, faturar de fato, vai ter que se comprometer com o resultado. vai ter que se comprometer. Você aí, né, nessa ideia, você contrata um nutricionista que garante resultado, uma empresa que vai garantir que você vai ter o seu corpo desejado em 6 meses, ou você contrata um nutricionista que diz pra você, olha, eu vou te dar a dieta, se você vai chegar no objetivo ou não, daí é com você, se você vai contratar um personal, que você vai fazer, qual que você vai contratar, né, a gente quer o nosso objetivo, quando a gente é consumidor, eu quero um objetivo, agora, que nem eu tô construindo, né, eu tinha opção, eu poderia comprar o terreno sozinho, eu poderia ir atrás do material sozinho, eu poderia fazer tudo sozinho, mas eu olhei, contratar várias empresas, né? Uma construtora, contratar uma imobiliária, uma construtora, isso, aquilo. Uma engenheira, tudo separado. Aí eu pensei, cara, tem uma opção ali de uma empresa que ela chegou e disse, olha, eu te ajudo a comprar o terreno, eu te mostro o terreno, eu ajudo a aprovar aqui a documentação, eu tenho a engenharia e eu tenho a construção, eu te entrego a chave na tua mão. Por quê que eu não vou fazer isso? Por que não? Tem um custo, sim, né? Pro teu cliente também vai ter um custo. Ele vai te pagar mais por isso, né? E pro cliente ele vai pagar mais, vai pagar feliz, né? Diferente do que ele te paga hoje pra gerar lead, chega no final do mês, tá aqui o boleto da agência. E as vendas, pois é, né? Tá sempre reclamando, né? A partir do momento que você tá entregando a venda pra ele, ele vai olhar e vai dizer, pô, tô pagando aqui, tô feliz, né? Não vai ficar te incomodando e ainda vai aceitar que tu cobre mais caro. A pergunta é, se você tem uma agência, a maioria das agências já fazem o trabalho de site. A maioria das agências fazem o trabalho de mídia social. Full service, né? A maioria das agências, quase todas, oferecem o serviço de tráfego pago. A pergunta que não quer calar é, por que não oferecer o que tem mais demanda hoje? Que é uma ferramenta, software para otimização comercial, para otimizar a conversão de leads em venda. Exato. É isso que o mercado quer. Se você ligar para 10 empresas hoje e oferecer tráfego pago, 8 vão dizer que já tem.
Ou que uma já agência, passaram por e isso. as outras duas já vão dizer que tráfego pago não funciona. Não funciona. Né? Agora, se você ligar para 10 empresas e dizer, olha só, nós temos uma solução inovadora no mercado que faz desde a geração de lead até o fechamento do contrato ou da venda, qual que é a probabilidade das 10 empresas querer marcar uma reunião contigo? Vão querer entender um pouco mais, é Vão uma querer novidade, entender um né? pouco mais. Então, não faz sentido uma agência em pleno 2024 não oferecer um sistema de otimização comercial. A não ser que queira ficar estagnada. Estagnado. Aí sim, né? A não ser que queira, olha só, por exemplo, o tráfego pago hoje, né, a média que a gente viu aí é uma média de R$800 mensais e a média do contrato, 3 meses. Isso é um absurdo, né? Porque antigamente não existia contrato menos de 12 meses. Não. Hoje, Normalizaram, tu né? fala com uma empresa aí que quer fazer um contrato de 12 meses de tráfego pago, os Não caras faz. ficam bravos contigo. Não faz. Porque o mercado, a prostituição do mercado fez com que as empresas queiram arriscar apenas 3 meses de 800. Esse é um ticket? Esse ticket vale a pena? O modelo de agência é bom por causa da recorrência. Agora, tu tem 3 meses de recorrência, o modelo de agência já não é mais rentável. Vira uma corrida infinita, né? O cliente saindo, tu botando mais cliente pra dentro, e o cliente saindo. Agora, até E o ticket baixo. há 2 anos atrás ainda dava, né? Ainda Tu dava. fazia contrato de 3 meses, saía um cliente, tu ainda conseguia botar outro. Rápido. Agora, a dificuldade para aquisição de novos clientes Tá está muito muito maior. grande. Então, os caras estão perdendo cliente aí e não estão repondo. A agência de marketing tradicional, vamos pegar o tradicional, tráfego pago, desenvolvimento de site, rede social, né? Em geral isso, hoje ela é um negócio inseguro. Não é um modelo de negócio seguro hoje. Não fornece... Esse é o fato, né? A gente fala com donos de agência aqui diariamente, cara, a sensação é assim, pois tamo aí, mas se 2 clientes cancelar, eu já, né? Daqui a pouco já não paga as contas, daqui a pouco já fica, né? E prospectar tá cada vez mais difícil. O fato o ambiente, o mercado vai se tornar cada vez mais instável para esse tipo de agência. Ainda mais que, né, a gente já tá vendo aí com os nossos parceiros, agências, que essas que estão despontando agora, entregando a solução completa com software, com gerenciamento automatizado, com todas as soluções de inteligência artificial também, essas aí vão dominar o mercado. E uma pergunta aí para o dono de agência. Você conhece alguma agência, alguma empresa que não tem aquele robozinho lá, o chatbot, de digite 1, digite 2. Eu não sei se você sabe, mas aquele robozinho lá, as empresas pagam até mais caro do que o seu serviço de tráfego pago. Muitas vezes Todas sim. elas têm e elas não cancelam o contrato, né? E isso que aquele serviço é ruim, né? Imagina você oferecer agora a nova geração dos chatbots, que é um atendimento humanizado, né? Isso é infinitamente melhor do que oferecer um serviço de tráfego pago. Exato. Não gera mão de obra. A gente está falando aqui ainda só do fator aquisição de novos clientes, da facilidade de adquirir novos clientes. Diferencial competitivo, né? Diferencial competitivo de ter um software de otimização comercial para oferecer junto. Que é o só na melhor facilidade de adquirir clientes. É uma Nem janela. estamos falando, né, Do modelo de negócio. do né? modelo de negócio, né? Que imagina, a retenção de um software é infinitamente maior do que o serviço de tráfego pago. E o melhor ainda imagina, tu vende um software, né? Vamos lá, na próxima semana a gente vai vender 20 clientes serviço de tráfego pago. A maioria das empresas, se vender 10 clientes na próxima semana, não consegue nem prestar o serviço porque não tem mão de obra. Não consegue nem fazer Agora, um onboard. imagina, tu vende 20 softwares. É mandar um login, Legal, viu? no meio do E cliente, tchau, não. próximo. Né? Então, se formos a fundo, né, nas vantagens, não só de aquisição de cliente, aí tem que ser um próximo podcast, né? Porque só nesse aqui não dá para falar todas as vantagens. Né, do modelo de negócio de vender software, Mas dá pra- SaaS, serviço como sistema como serviço. Mas dá pra ter um raciocínio rápido que é assim, né? O quão melhor é o modelo do Facebook, do Instagram, do que o teu modelo de negócio. Né? Se parar pra pensar só nesse Essa ponto reflexão aí, essa fica, reflexão já... E quais são, né? Qual é o principal negócio das 3 empresas mais valiosas do mundo, né?
É sistema, simples. é inteligência, é software, né? É uma coisa que você é muito fácil de entregar, é muito fácil de escalar, é muito fácil de retém o cliente, né? O cliente O processo do cliente fica dentro do teu sistema. do teu sistema, então Tá amarrado. fideliza muito, né? E no É final, muito relevante, né? desde o final de 2023, quando lançaram o GPT no mercado, né? Uhum. As inteligências artificiais deram um salto no mercado. Então, nunca teve tão nítido que cada mês que passa, cada semestre, trimestre que passa, os serviços de sistema estão sendo mais requisitados Sim. do que os serviços humanizados, né? Com certeza. Então, já estamos quase equilibrando. E a tendência é que, né, em poucos anos, 80% dos serviços que estarão sendo vendidos no mercado serão sistemas. Então, se você tem uma agência e quer continuar com ela nos próximos anos, você precisa se atualizar. Você precisa vender sistema como serviço e não apenas mão de obra como serviço. Uhum. Perfeito. É isso aí. É isso.